dia, queridos amigos e irmãos. Hoje é dia 31 de outubro de 2021, uma data especial para nós cristãos. Hoje nós comemoramos mais um ano da Reforma Protestante. Louvamos a Deus por este marco na história da igreja. E estamos aqui nesta manhã para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar a nossa lição de número 5 e nós vamos falar sobre o seguinte tema, regenerados para servir. Regenerados para servir, a carta aos Efésios. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos neste instante e nós vamos estar orando ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Deus querido, por esta manhã onde nos reunimos, ó Deus, neste momento, com o propósito de estudar e de aprender um pouco mais da Tua Palavra, Deus. Abençoe-nos, ó Deus querido, a cada dia mais, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, na compreensão, ó Deus querido, da Tua Palavra. Nos dê um dia debaixo da Tua graça, Deus. É o que pedimos e agradecemos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, regenerados para servir. Este é o tema do nosso estudo, e hoje nós vamos falar sobre a carta aos Efésios. Nas próximas 3 lições aí nós vamos falar sobre cartas de prisão. As cartas de prisão foram Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Essas são as cartas de prisão. O apóstolo Paulo, ao escrever, ele estava na prisão, quando essas cartas foram escritas. E hoje nós vamos falar sobre a carta aos Efésios. Uma carta muito boa, muito abençoadora para as nossas vidas. A ênfase em Efésios é falar sobre a igreja como o corpo de Cristo. Alguns estudiosos consideram a carta de Efésios e a de Colossenses como cartas irmãs no Novo Testamento, dada a sua semelhança. Em Efésios nós temos a igreja como corpo de Cristo. Em Colossenses nós temos Cristo como cabeça da igreja. E essas duas cartas, nós vamos estudá-las. Hoje nós vamos falar sobre Efésios, uma carta de 6 capítulos, um livro de 6 capítulos que certamente abençoará as nossas vidas. Eu gostaria de começar lendo Efésios capítulo 1. Nós vamos aí ler o capítulo 1 até o verso de número 14 do capítulo 1 e gostaria de convidar você para que possa nos acompanhar nesta leitura. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A você, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Verso 7 vai nos dizer o seguinte: e nele temos a redenção, por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, o qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós,
os que primeiro esperamos em Cristo sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para louvor da sua glória. Então, aí este texto que lemos aí, inicial, o capítulo 1 de Efésios, vai nos falar: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com bênçãos celestiais, Ele nos adotou, versículo 5, fala que nós, quando entregamos nossas vidas a Deus, nós somos adotados por Deus, nos fala sobre a adoção, nos fala sobre o propósito da vontade de Deus, Verso 7 nos fala, nele temos a redenção. Nele temos a redenção. É isso que o texto vai dizer. 13 e 14, vocês foram selados. Quando entregamos nossas vidas a Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o selo, que é a garantia de que um dia estaremos juntos do Senhor. Regenerados para servir. Falando um pouco sobre o contexto de Éfeso, a cidade de Éfeso, Éfeso era um grande centro comercial, Éfeso era um grande centro intelectual e religioso. Efésios, já falamos aqui que a carta de Efésios vai nos falar sobre a igreja como o corpo de Cristo. Falando um pouco sobre a cidade de Éfeso, Paulo esteve naquela cidade na sua terceira viagem missionária, e ele vai passar ali um período de aproximadamente 3 anos. Éfeso era a capital da Ásia, uma cidade muito importante no seu contexto, uma cidade que era muito importante por ser um centro comercial, um centro intelectual e um centro religioso. Era uma cidade que tinha muita idolatria e feitiçaria. A cidade de Éfeso, irmãos, ali nós tínhamos aquilo que eles consideravam a 7ª maravilha do mundo antigo, que era o templo à deusa Diana, a Diana dos Efésios. Uma cidade numerosa, muitos habitantes, e é neste cenário, é neste contexto em que Paulo ele atua ali durante um certo tempo, ele implanta estrategicamente uma igreja do Senhor Jesus, e ali ele é abençoado. A igreja de Éfeso se torna uma igreja estruturada que beneficiou o crescimento e o progresso do evangelho naquela região. Voltando um pouco para a carta aos Efésios, a carta aos Efésios, ela vai nos falar sobre, capítulo 1, muito conhecido, os versos que aqui lemos, alguns textos, que nos fala, verso 13 e 14, sobre o selo do Espírito Santo. Capítulo 2, verso 8, talvez o verso mais conhecido de Efésios, pela graça sois salvos, Isso não vem de vós, é dom de Deus. Muito conhecido este texto. No capítulo 3 ali de Efésios, nós temos uma oração de Paulo. Paulo lhe fala sobre que ele era prisioneiro do Senhor no versículo 1 do capítulo 3 e no versículo 1 do capítulo 4. Paulo se coloca na condição de prisioneiro do Senhor. E no capítulo 3 ele fala que ele ora para que aquele povo pudesse alcançar profundidade, para que aquele povo pudesse estar enraizado no amor de Cristo. O capítulo 4, Paulo vai fazer exortações, a partir do capítulo 4 até o término do capítulo 5, ele vai nos falar sobre a necessidade, ele exorta aquela igreja sobre uma vida consagrada a Deus, sobre uma vida santificada a Deus. Portanto, no verso 1 do capítulo 5, ele vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo vai fazer recomendações no capítulo 5 aos homens, às mulheres. Ele fala também, faz recomendações aos filhos no capítulo 6, vai falar sobre a relação também do servo para com o seu senhor.
né? Como deve ser o seu comportamento. Efésios capítulo 6 também, de 10 a 20, nós temos ali a armadura de Deus. Enfim, diversas são as instruções, né? Diversos são os aprendizados e aplicações que este livro traz à nossa vida. Primeiramente, falando sobre uma nova vida em Cristo, é o primeiro ponto abordado pelo nosso estudo, uma nova vida em Cristo, né? Nós somos salvos em Cristo Jesus para as boas obras. Versículo 10 do capítulo 2 vai dizer assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Obviamente que boas obras não salvam, né? Mas os salvos em Cristo produzem boas obras. Somos salvos para servirmos, para servir. Nele, em Cristo, nós temos a redenção. E a razão pela qual nós somos salvos por este Cristo e permanecemos neste mundo é para servir, é para fazermos a vontade de Deus, é para anunciarmos o reino de Deus. É muito comum nas igrejas, né, sempre ter poderia aqui dizer, né, é muito comum nas nossas igrejas sempre ter uma classe de EBD chamada salvos para servir, né? Nós somos salvos para servir, né? E conforme o verso 3 do capítulo 1 de Efésios nos diz, né, há muitas bênçãos envolvidas nisso, as quais ultrapassam esta vida presente, pois são bênçãos celestiais, né? Paulo ali começa dizendo: bendito seja Deus, este Deus que nos abençoou, né, com bênçãos não terrenas, mas um Deus que nos abençoou com bênçãos espirituais, né? Então, há muitas bênçãos envolvidas nesta questão. Estamos falando de coisas de assunto espiritual, né? Assunto destinado àqueles que creem, àqueles que servem a Cristo. Esta palavra é dirigida à igreja de Éfeso, essa palavra é dirigida a nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. O fato de sermos salvos, né? De sermos eleitos para sermos conforme Cristo, é um estímulo à santidade, irmãos. Nunca uma desculpa para pecar. Em Cristo somos salvos, somos restaurados, né? E esta nova vida em Cristo, né, implica em nós um desejo de servir, um desejo de viver em novidade de vida, um desejo de viver em santidade, um desejo de ser imitadores de Deus como filhos amados. A vida em Cristo desperta em nós este desejo de servir, de viver em obediência, de ser um imitador de Deus. Esta é a ênfase, esta é a mensagem à igreja de Cristo, a sermos imitadores de Deus como filhos amados. Não é pelo fato de sermos salvos, né, de já pertencermos a Cristo, isso não é uma desculpa para fazermos o que bem quisermos, ou seja, uma desculpa para pecar. Mas a nova vida em Cristo, ela, muito pelo contrário, ela desperta em nós o desejo de sermos imitadores de Deus como filhos amados. Uma nova vida em Cristo desperta em nós o desejo de vivermos em obediência ao nosso Deus, em vivermos literalmente em novidade de vida. Amém, irmãos? Uma nova vida em Cristo, né? Este é o primeiro ponto abordado. Paulo, para de escrever sua carta com o intuito, né, de fazer uma oração de gratidão aqui também no capítulo 1, né? Ele ora por essa igreja, né, para que aqueles irmãos pudessem, né, experimentar de uma profundidade com Deus. A sua gratidão e alegria eram tanto que ele diz: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, de quem você tem se lembrado, né? Ele dar graças a Deus a respeito desta igreja, né? Então, irmãos, nós precisamos entender sobre a nova vida em Cristo. Ela implica em nós este desejo de vivermos, né, em
ela deve nos estimular a viver em santidade. Também, né, no capítulo 2 aqui de Efésios, né, nós vamos falar um texto muito conhecido, pela graça sois salvos, mas este capítulo também nos deixa evidente a condição natural de todo ser humano, né? É impactante saber que, apesar de respirando, andando e fazendo todas as coisas fisicamente, mesmo assim, nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, né? Estávamos mortos. Paulo aqui ele apresenta dois motivos pelos quais estávamos mortos. O primeiro é por causa dos delitos e o segundo é por causa dos pecados, né? A pessoa que ainda não nasceu de novo, ela está morta. Ela pode andar, ela pode respirar, ela pode ter atitudes no sentido físico, mas uma pessoa que ainda não nasceu de novo, ela está morta por causa dos seus pecados e delitos. Efésios capítulo 2 nos diz isso. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. Olha o verso 2, né? Melhor dizendo, verso 1 na versão NVI diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Sem Cristo ou antes de Cristo, nós vivíamos, nós andávamos em desobediência, né? Éramos rebeldes, poderia assim dizer, rebelados contra Deus, né? Vivíamos na desobediência, né? Vivíamos satisfazendo as vontades e os desejos da carne. Essa é a condição natural do homem sem Cristo. É uma condição de desobediência, de perdição, né? E em Cristo nós passamos a ser novas pessoas, né? Assim como o rio segue o curso da água, assim também o homem sem Deus, ele segue o mal, sem saber qual será o seu fim, né? Tendo um abismo diante de si, vendo claramente, né, que nesse caso, né, e é ele aqui, o autor, ele cita o versículo 3, né, quando ele fala sobre esse exemplo que eu dei aqui agora, ele fala, vemos claramente que no versículo 3 do capítulo 2, os desejos da carne pendem para o pecado. As paixões são tão fortes que dominam a vida, pois não há alguma força espiritual. Sem Cristo, né, irmãos? Sem Cristo nós estamos assim, somos um barco à deriva, ficamos completamente perdidos e somos completamente tendenciosos para o mal, né? Somente em Cristo, né, a gente consegue viver uma vida que glorifique a Deus, né? Então, a nossa condição natural, né, é uma condição que desagrada a Deus, porque ela está presa ao pecado e aos delitos. Sem Cristo ou antes de Cristo, vivíamos na desobediência, né? O terceiro ponto aqui, né, é que Deus muda a história, né? Sim, Deus muda a história de cada um de nós. Paulo, ele alterna a sua visão de escravidão, condenação e morte para a misericórdia de Deus, usando a seguinte expressão: mas Deus, né? Mas Deus, de fato, só mesmo Deus para nos dar uma vida juntamente com Cristo. Olha o versículo 5 do capítulo 2, né? Versículo 4 diz: todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Então, Deus ele muda a história. Estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões, mas pela graça sois salvos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, ele se compadece de nós, né? Em Cristo nós temos nova vida. Olha o verso 6. Deus
nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo. Ou seja, em Cristo nós ganhamos dignidade, em Cristo nós nascemos de novo, em Cristo nós vivemos em obediência, em Cristo nós vivemos em novidade de vida, em Cristo e através de Cristo, pela graça sois salvos. É a obra de Cristo. A salvação, portanto, irmãos, é fruto da riqueza da graça de Deus e não das obras ou feitos humanos. É por isso que o versículo 8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Em Cristo Jesus, em Deus, nós somos criados em Cristo para fazermos, para realizarmos as boas obras. Amém? Amém, irmãos? Então, somos salvos, regenerados, para servir, para fazer a vontade de Deus, para viver em novidade de vida, para vivermos em santidade ao Senhor, né? Somos salvos para proclamar as virtudes daquele que nos chamou para a sua maravilhosa luz e precisamos proclamar, anunciar esta mensagem de transformação, anunciar que Jesus pode mudar a nossa vida, ele pode dar significado novo à nossa vida. Deus muda história, irmãos. Deus muda a história, né? O quarto e último ponto do nosso estudo, né? Somos salvos para abençoar. Salvos para abençoar. Uma vez salvos pela graça, somos convocados para realizar a vontade de Deus. Realizar a vontade de Deus. O cristianismo, irmãos, né, exige de nós renúncia. É por isso que Paulo, falamos na semana passada, ele vai dizer em Gálatas, né, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Cristo vive em mim. Uma vez salvos pela graça, somos convocados para realizar a vontade de Deus. E a sua vontade é manifesta por meio de maturidade e unidade. Unidade de uma igreja bíblica, de uma igreja saudável, a qual produz serviço e crescimento para a glória de Deus, né? Produz serviço e crescimento para a glória de Deus. Paulo, ele apela para a prática da doutrina que acabou de expor aqui em Efésios. Ele começa rogando, né, no capítulo 4, ou seja, pedindo, né, que aqueles cristãos pudessem viver e andar de forma digna, né? Ele diz no versículo 1, ó, já falei que ele diz que ele é prisioneiro. Olha o versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ou seja, irmãos, nós precisamos viver de modo digno do Senhor, porque nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Nós somos representantes do reino de Deus. Nós precisamos viver uma vida santa, consagrada a Deus. Nós precisamos dar testemunho, queridos, que somos servos de Jesus, né? E Paulo, quando ele fala isso, o capítulo 4, ele vai fazer ali algumas exortações. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não deis lugar ao diabo, sede imitadores de Deus como filhos amados, capítulo 5, enchei-vos do Espírito Santo. É assim que um cristão deve viver, de forma digna de Deus, de forma digna da forma que ele foi chamado, viver em pureza, em santidade, em consagração a Deus. É desta forma que devemos servir a Deus. É desta forma. Somos salvos para abençoar, né? Salvos para abençoar. Seguindo adiante com o nosso estudo, né? O apóstolo ele continua seu argumento dizendo: mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, né? Assim sendo, uma vez que Cristo é a nossa paz, já não existem barreiras de separação entre quaisquer pessoas,
A parede de separação já foi derrubada e a inimizade desfeita. O objetivo do Senhor é sempre estabelecer a paz. Pela cruz, seja judeu ou gentio, ambos são reconciliados e superadas as inimizades. Se Jesus veio para evangelizar, né, a paz aos que estavam longe, como nós, né, e aos que estavam perto, os judeus, nós, como corpo de Cristo, temos que fazer o mesmo. Somos a família de Deus e edificados sobre o mesmo fundamento, né, o fundamento dos profetas, dos apóstolos, que é Cristo, né, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, a nossa viva esperança. Né? Cristo é a pedra de esquina, somos parte desse edifício, a casa de Deus. Precisamos estar bem ajustados para fomentar o crescimento, né, do grande templo santo para o Senhor. Que Deus possa nos abençoar, né, e nos ajudar a sermos instrumentos de Deus, né, a servirmos a Deus com alegria em nosso coração, a vivermos de forma digna do Senhor. Que Deus nos capacite, né, a sermos cada dia, a sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, a semearmos testemunhas onde quer que estejamos, né? Sem a graça de Deus, né, estamos mortos ou estávamos mortos espiritualmente. Então, Deus nos abençoou com bênçãos celestiais. Amém, irmãos? Bendito seja Deus. Bendito seja Deus que nos abençoou com bênçãos espirituais. Bênçãos essas que têm valores eternos. Que Deus possa abençoar a nossa igreja e que, como igreja de Cristo, nós possamos a cada dia servir a Deus com alegria e servir a Deus de maneira digna do Senhor, honrando a Deus em tudo que fizermos. Que a nossa igreja, que as nossas atitudes como igreja de Cristo possam glorificar este Cristo que é o cabeça da igreja. Que toda glória, que toda honra seja dada sempre a este Deus maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Encerramos e concluímos aqui o nosso estudo nesta manhã. Vamos orar ao Senhor? Pai, muito obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado pelo estudo da Tua palavra. Obrigado, Deus querido, pela carta aos Efésios. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a vivermos de maneira digna do Senhor, honrando ao Senhor em tudo aquilo que fizermos, honrando ao Senhor nas nossas relações, que como igreja de Cristo, como embaixadores do Senhor, o Senhor nos ajude, ó Deus, a representarmos o Senhor, ó Pai querido, dando um bom testemunho do Senhor, Deus. Ajude-nos, ó Deus, a sermos imitadores de Jesus. Ajude-nos, ó Deus, a vivermos em novidade de vida e em consagração ao Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra nesta manhã. Nós assim oramos, ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Querido, que Deus abençoe a sua vida. Tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Logo mais às 19h30, esperamos você para o nosso culto de celebração ao Senhor. Deus te abençoe. Um bom domingo.